Belo Sacrifício, capítulo 2. Meus dedos se moviam rapidamente sobre a água fria que escorria do chuveiro. O encanamento entoava uma música triste, se expandindo e tremendo no interior das paredes brancas e finas do meu loft de 2 quartos acima do Buxão Café. Parecia que estava levando uma eternidade para a água quente sair. Os carpetes estavam gastos e o local cheirava a óleo e mofo quando não havia uma vela queimando. Mas por $200 mensais, ele era meu. Comparado a outros apartamentos em Springs, o loft era praticamente de graça. Decorações esquecidas da eclética coleção de Fedra pendiam das paredes. Eu tinha saído de casa sem nada além de roupas do corpo e minha bolsa Louis Vuitton. Mesmo que eu quisesse levar algumas das minhas coisas, meu pai não teria deixado. O Dr. William Fairchild era temido no hospital e em casa, mas não por ser abusivo nem mal-humorado, apesar de ser mal-humorado. William era um renomado cardiologista no estado do Colorado e era casado com a doutora Blair Fairchild, uma das melhores cirurgiãs cardiotorácicas da América do Norte, também conhecida como minha mãe, e como a rainha das vacas do universo por algumas de suas enfermeiras. Meus pais foram feitos um para o outro. A única pessoa que não se encaixava na nossa família era eu, que era uma decepção constante para os dois. No 3º ano do ensino médio, fui apresentada à minha amiga preferida, meu consolo secreto, a promessa de um bom momento sem estresse, a cerveja barata. Quanto mais obcecados e conhecidos meus pais se tornavam, mais eu me afogava na minha solidão e em minha vergonha. Não que eles tenham percebido. A água começou a ficar morna, me trazendo de volta ao presente. Finalmente, falei para mim mesmo. O botão da minha calça jeans se abriu com facilidade. A casa estava gasta e um pouco alargada. Abri o zíper e me dei conta, com milhões de pensamentos girando na cabeça, de que havia me esquecido de uma parte importante da minha rotina noturna. Xinguei em voz alta enquanto me apressava até o armário do quarto. Eu me abaixei e abri uma caixa de sapatos tamanho 39. Levei a caixa até a cozinha e a coloquei ao lado do meu avental sobre o balcão. Uma pilha magra de notas de 20 e um monte menor de notas de valor mais baixo escapavam do avental, cuidadosamente dobrado sobre a fórmica salpicada de cinza e rosa. Tirei a tampa da caixa, que em vez de um Adidas abrigava mais de 5 anos de cartas, fotos e dinheiro. Guardei cuidadosamente ali metade das gorjetas e em seguida escondi a caixa no canto superior do meu armário. Voltei para a cozinha e coloquei o resto do dinheiro dentro de uma carteira preta que eu tinha comprado numa loja popular pouco depois de vender online a bolsa da Louis Vuitton. $111 em dinheiro guardados com o restante da pilha. Eu teria o dinheiro do aluguel no fim do meu turno do dia seguinte. Com esse pensamento, eu sorri e joguei a carteira no balcão, voltando ao banheiro. Minha camiseta estava grudada na pele por causa do suor do dia. Eu a tirei e chutei com facilidade meu surrado all-star de cano alto branco e me esforcei para sair da calça jeans justa, baixando-a até os tornozelos e lançando-a no canto. A pilha alta de roupas sujas me deixava feliz, ciente de que isso nunca teria existido na minha vida anterior. Com uma casa cheia de funcionários, Wanda, a governanta e 3 empregadas, Cecile, Mary e Anne, roupa suja pelo chão no final do dia significava a demissão de alguém. Minha cama era arrumada no instante que eu saía dela, e minhas roupas eram lavadas, passadas e penduradas até o final do dia. Deixei a calcinha cair no chão, tirei as meias úmidas com o dedão dos pés e entrei embaixo do fluxo irregular fumegante. De vez em quando, a água esfriava e então ficava escaldante antes de voltar ao normal. Mas eu não me importava com isso. A lata de lixo estava cheia, a roupa usada estava com 1 semana de atraso e havia pratos sujos na pia. E eu iria para a cama sem pensar muito nisso. Não havia ninguém ali para gritar comigo, para ficar obcecado com a arrumação, nem para criticar minhas blusas para fora da calça ou o cabelo despenteado. Eu não precisava ser perfeita aqui. Não precisava mais ser perfeita em lugar nenhum. Eu só tinha que existir e respirar por mim. O papel na parede amarela do banheiro estava descascando pelos anos de vapor que instigam o ambiente. A tinta da sala de estar, estava lascada e desgastada. E o teto do meu quarto tinha uma grande mancha de umidade no canto, que parecia piorar a cada ano. O carpete era desbotado, os móveis eram mais velhos que eu, mas tudo era meu, sem lembranças e sem obrigações. Depois de esfregar a gordura e o suor da minha pele, saí do chuveiro e me enrolei em uma toalha macia e amarela. Em seguida, dei início à minha rotina noturna de escovar os dentes e hidratar o corpo. Vesti uma camisola e vi exatos 6 minutos de notícias, apenas o suficiente para saber do clima.
Depois me arrastei até minha cama de casal e li alguma coisa completamente ruim antes de dormir. O café da manhã no Muxal Café começaria a ser servido em 10 horas, e eu repetiria meu dia como qualquer outro, exceto aos domingos e alguns sábados em que Fedra insistia que eu encontrasse outro lugar para ir. Só que o dia seguinte seria diferente. Eu teria que sobreviver ao jantar com um imbecil que trabalhava para o governo, provavelmente ouvindo falar sobre como machados e tatuagens são legais e sendo irritante o suficiente para ele se manter distante de mim até decidir ir para o alojamento em East Park. Uma batida à porta me assustou, e eu me apoiei nos cotovelos, olhando ao redor do quarto, como se isso fosse me ajudar a ouvir melhor. Falem, disse Kirby do lado de fora. O Gunnar vai se atrasar, me deixe entrar. Gemi ao engatinhar para fora do colchão aconchegante e me arrastei a atravessar a sala de estar até a porta da frente. Pouco depois de girar a fechadura, Kirby empurrou a porta e entrou de repente, ainda de avental, segurando o copo descartável de refrigerante pela metade. É possível amar tudo numa pessoa, exceto tudo nessa mesma pessoa? Ela rosnou batendo a porta depois de entrar e quase acertando meu rosto. Ela tomou um gole da bebida e se apoiou na coisa mais próxima da porta, a lateral da minha geladeira. É a segunda vez que ele se atrasa essa semana. Talvez você devesse parar de emprestar seu carro para ele, falei. A caminhonete do Gunnar está na oficina, de novo. Os olhos de Kirby percorreram minha camisola roxa de algodão e ela soltou uma risada. Que camisola sexy você tem, vovó? Cala a boca. Falei dando uns passos para encarar o enorme espelho na parede. Era basicamente uma camiseta gigante. Não havia nada de vovó ali. Atravessei o carpete surrado e a convidei para sentar. Peguei uma parte do meu cabelo ainda úmido, usando distraidamente as duas mãos para enrolar as pontas. Meu cabelo era uma camuflagem, caindo em ondas suaves sobre os ombros, longo o suficiente para cobrir meus seios, se um dia eu ficasse presa sem roupas numa lagoa. Ele mantinha minhas mãos ocupadas enquanto eu estava nervosa ou entediada. Também era um dispositivo para me esconder. Se eu abaixasse um pouco o queixo, um véu castanho se estendia sobre mim e um olhar indesejado. Era loteria dizer que se um homem mencionaria primeiro os seus olhos ou o meu cabelo. Meus olhos não eram tão juntos quanto os de Kirby, mas tinham o mesmo formato, só que levemente velados. Não importa quantos tutoriais de maquiagem eu assistisse no YouTube, era desperdício de tempo usar delineador. A maquiagem em geral costumava ser um desperdício de tempo, porque eu nunca dominei essa arte. Mas por algum motivo, o formato dos meus olhos e a cor verde clara era algo que meus clientes regulares sempre comentavam, o que era apenas um pouco mais frequente do que falar das sardas no meu nariz. Kirby ficou à vontade, sentando no meu sofá e recostando nas almofadas. Adoro coisa velha. Acho que esse sofá é mais velho do que eu. Mais velho do que nós duas juntas, comentei. O loft era alugado com todos os móveis, exceto a cama. Dormi muitas noites naquele sofá antes de conseguir economizar para comprar uma cama box e um colchão. Achei desnecessário comprar uma cabeceira. Eu só gostava de minhas gorjetas com coisas essenciais. Sentei na poltrona giratória laranja, esfarrapada, ao lado do sofá, observando Kirby franzir a testa enquanto bebia do canudo. Ela virou o pulso para olhar o delicado relógio de couro preto. Depois soltou um suspiro dramático. Odeio ele. Odeia nada. Odeio esperar. Parece que isso resume todo o meu relacionamento com Gunnar. Esperar. Ele te adora. Ele está fazendo essas aulas todas para conseguir um bom emprego e te dar tudo o que você quiser quando for a esposa dele. Podia ser pior. Tem razão. Ele é o cara mais gostoso da cidade, exceto pelo seu novo brinquedinho. Você vai mesmo deixar o cara te levar para jantar? Um jantar de graça? Claro. Você pode comer de graça no andar de baixo. Brincou Kirby, o minúsculo piercing de diamante de seu nariz refletindo na luz. O nariz delicado de Kirby combinava com suas outras características miúdas, incluindo a altura de 1,67 m. Ela tinha a constituição de uma líder de torcida do ensino médio e sorria como a Miss América. Ela podia ser modelo ou atriz, mas em vez disso era garçonete em Springs. Você ainda está aqui? Por que você ainda está aqui? Perguntei, ignorando o comentário. Ela fez uma careta. Meu Deus, Fallen, desculpa, vou esperar lá embaixo. Estendi a mão para alcançá-la quando ela se levantou para ir embora. Não, sua besta. Eu a puxei para baixo e ela se sentou franzindo a testa. Quer dizer, por que você ainda não fugiu dessa cidade? Seu rosto se suavizou. Eu gosto daqui, ela respondeu, dando de ombros. E o Gunnar ainda está estudando. Os pais dele pagam as contas, contanto que ele fique em casa e ajude no rancho. Ele ainda vai se candidatar para o programa de médico assistente em Denver?
É por isso que ele está ficando perto de casa, fazendo as matérias que são pré-requisitos para o curso preparatório de médico assistente na UCCS. Depois ele pode transferir com facilidade para ser o Denver. Você quer dizer que ele está ficando perto de você? Só para economizar, depois vamos nos mudar para Denver. Espero que até lá eu consiga algo tão flexível quanto esse emprego, para poder trabalhar enquanto ele estiver na faculdade. Aposto que você consegue. Denver é Denver. Você vai ter opções. A esperança regalou seus olhos. Onde foi que você estudou? Não foi por aqui. Senti minha expressão me entregar sem querer. Fiz preparatório para medicina na Dartmouth. Bom, era para lá que eu ia, na verdade. Você não gostou? Foi um ótimo ano. Só um ano? Você age como se fosse uma vida. Só um ano. E sim, parece mesmo. Kirby mexeu a ponta da tampa de plástico do seu copo descartável. Há quanto tempo você abandonou? 2 anos? 4. Estou trabalhando com você esse ano todo e você nunca falou disso. Tem alguma coisa a ver com seus pais, não tem? Ergui uma sobrancelha. Estou surpresa que você tenha levado tanto tempo para perguntar. Quando achei que éramos próximos o suficiente para eu abordar o assunto, tive medo que você poderia dizer: não há nada para contar. Você só está dizendo isso para me sentir melhor? Ela perguntou, porque se alguma coisa aconteceu com você lá, pode falar comigo. Você sabe que eu não vou contar para ninguém, nem para o Gunnar. Suas feições perfeitas ficavam ainda mais impressionantes quando ela estava triste. O lábio inferior ainda mais carnudo quando ela fazia biquinho. Nada aconteceu comigo em Dartmouth. Já falei, eu gostava de lá, mas as mensalidades eram acompanhadas de exigências com as quais eu não concordava mais. Ah, ela pareceu um pouco aliviada. Seus pais. Sim, eles. Uma nova batida à porta. Kirby gritou, me fazendo pular. Entra! A maçaneta girou, e um mamute gigantesco com cara de bebê e mais músculos do que uma camiseta capaz de conter entrou. Com um movimento rápido, ele virou o boné de caminhoneiro para trás, e os fios cor de caramelo voaram para todos os lados sob a rede preta. Recusando-se a se comportar, ele se apressou até o sofá para sentar ao lado de Kirby. Droga, baby, sinto muito. Porra de aula noturna e porra de trânsito. Ele se aproximou com uma expressão séria, deixando beijar seu rosto. Ela piscou. Kirby não conseguia enganar ninguém. Ele já estava perdoado. Ele olhou para mim. Desculpa pelo linguajar. Acenei para ele, dispensando seu pedido de desculpas. Não há regras aqui, eu olhei ao redor com um sorriso. Faz parte do charme. Como foi o trabalho? Gunnar perguntou, os olhos alternando entre mim e Kirby. A língua dele batia nos dentes quando ele falava, provocando um leve ceceio que eu achava inquestionavelmente adorável. Gunnar era naturalmente educado e atencioso, mas quando eu me juntava a ele e Kirby para sair, seu olhar sinistro afastava qualquer atenção masculina indesejada. Em várias ocasiões, Kirby falava sobre como era ser o alvo amoroso de um super-herói, sem nunca sentir medo nem preocupação, porque Gunnar tinha tudo sob controle o tempo todo. Apesar de passar o tempo na academia ou com Kirby, quando não estava estudando, Gunnar não tinha o físico de um fisiculturista profissional, mas era alto e musculoso o suficiente para intimidar. Seu único problema era ser simpático demais, tentando ser tudo para todos, o que muitas vezes o fazia se atrasar e ficar sobrecarregado no processo. Kirby expirou e estendeu as pernas sobre o colo do namorado. Foi maravilhoso, a Fallen tem um encontro. Gunnar me olhou em busca de confirmação, dei de ombros. Meus pais apareceram, eles estavam lá quando o cara me chamou para sair e eu meio que tive que concordar. Ele balançou a cabeça com um sorriso, já ciente de onde essa história iria parar. Coitado. Ele sabe, comentou o Kirby. Ah, então é culpa dele mesmo, disse ele. Tirei uma almofada das costas e a abracei. É só um jantar de qualquer maneira, não vou partir o coração dele nem nada. Foi o que eu disse quando a Kirby me chamou para sair. Ele comentou dando uma risadinha. Kirby arrancou a almofada da minha mão e jogou na cabeça de Gunnar. Para de falar isso para as pessoas, elas vão achar que é verdade. Gunnar ainda estava rindo quando pegou a almofada do chão e a jogou de leve em Kirby. Talvez eu queira que você acredite, pelo menos essa versão faz parecer que eu não corri atrás de você o tempo todo. Kirby se derreteu. Com um pouco esforço, Gunnar puxou Kirby para seu colo e deu um rápido beijo na boca. Ele se levantou, a carregando consigo, antes de colocá-la em pé. Estou contente por vocês estarem indo embora, falei sem emoção. Essa demonstração de afeto me deixa enjoada. Kirby me mostrou a língua, deixando Gunnar conduzi-la pela mão até a porta. Ele parou e ela também. Boa sorte amanhã, ele disse. As feições de Kirby se moldaram em um sorriso malvado. É o cara que precisa de sorte. Cai fora, falei. Estendi a mão por sobre o braço do sofá e peguei a almofada, atirando-a na porta. Ao mesmo tempo, Gunnar puxou Kirby para fora e fechou a porta. A almofada quicou na madeira velha e caiu no carpete bege logo abaixo.
Meu corpo todo parecia pesado quando me levantei da poltrona e me arrastei com dificuldade até a cama. As cobertas estavam puxadas desde a hora em que eu saí da cama mais cedo. Sentei e enfiei as pernas debaixo delas, puxando-as até o queixo e me alinhando no espaço vazio ao redor. Respirei fundo, inalando minha liberdade depois de 5 anos lidando com o luto e a culpa dos meus próprios termos. Posso ter deixado meus pais terem tomado decisões demais para mim. Mas, contrariando toda a razão e os medos, eu tinha me libertado. Apesar de aparecerem de vez em quando, meus pais não conseguiam mais me magoar. Minhas pálpebras foram ficando pesadas e eu pisquei algumas vezes antes de me permitir cair no sono sem pesadelos, com luzes fortes, paredes brancas e desconhecidos me agarrando ou gritando ao longe. Isso não acontecia desde um mês antes de eu me mudar para o meu loft minúsculo. Agora eu sonharia com omeletes, cheesecakes e chá gelado, junto com os xingamentos de Chuck no fogão e a insistência de Fedra para arrumar a mesa para os meus clientes. Normal era algo que surgia com a ausência de expectativas impossíveis e sufocantes. Respirei fundo e soltei o ar. Mas não sonhei com o Buxal, sonhei com Taylor. Belo Sacrifício, capítulo